E em termos de negócios, o hotel é uma das indústrias mais cruéis que existem em termos de rentabilidade. Tanto é que toda hora você percebe, né? Mudança de marca. Mudança de marca, quebra e tudo mais. Enquanto que a indústria moteleira, ela é muito mais estável. Pelo menos você vê marcas ali que estão ali há 20 anos, né? Lush, que é uma marca super importante, eu acho que, na minha percepção como consumidor, é a marca mais importante que a gente tem hoje, mais moderna, né? Imagino que tenha outras, eu não conheço. Você deve conhecer muito melhor do que eu, até porque você foi representante da indústria, né? Sim. Fui presidente da associação por 6 anos. Exatamente. Por que um negócio, de um lado, ele é tão frágil do ponto de vista financeiro, e por que a indústria moteleira ela é rentável, expansionista? Não que não tenha expansão, mas normalmente essa expansão, no caso dos hotelarias, vem por capital fundos de investimento, uma outra engenharia financeira. Enquanto que você percebe que dentro da indústria moteleira isso acontece por conta da rentabilidade da própria indústria. Eu estou falando de uma percepção de fora, não sei se eu estou falando uma mentira, uma besteira aqui. Qual que é a diferença? Uma indústria tão frágil, tão difícil, tão complexa do ponto de vista financeiro e a indústria moteleira? A que você julga isso? Legal. Eu vejo da seguinte forma, e você tem razão, a indústria hoteleira, o que pesa ali, e também se aplica aos motéis, é muito investimento inicial, né? O capex para você botar de pé ali, de fato, um prédio, um hotel inteiro, é muito caro, né? É muito caro. Você está falando de centenas de milhões de reais, às vezes, né? E a manutenção disso também é muito cara. Você tem uma mão de obra muito grande, né? São muitos colaboradores envolvidos. Manutenção. É pesado essa conta de manutenção, consumo de água, de energia, enfim, são contas realmente muito altas. E aí, realmente, o que eu vejo? Assim, é uma indústria que o custo fixo mesmo dela é muito alto. Então, você começa o mês já devendo muito alto. Isso tanto para hotel quanto para motel. Onde que eu acho que a conta fecha, e você tem uma percepção muito legal, porque é um olhar assim... desprovido do preconceito, sabe? Porque as pessoas olham para o motel com esse preconceito e não vê o business que está por trás. Mas quando você compara um hotel com um motel, realmente o motel ele é muito mais rentável. O potencial dele por natureza. Por quê? Pensa o seguinte, se eu vou construir um hotel, você está falando assim, hotelaria, dados oficiais da hotelaria. Você vai pegar um hotel de, sei lá, 200 quartos primeiro, começa por aí. Você tem que ter no mínimo 100. Já é uma quantidade de 200 quartos. Um hotel de um tamanho bom. Ele vai trabalhar, em média, claro, depende da cidade que você está, né, com 60%, 70% de ocupação de venda de diária. Você gastou para construir 200 quartos, você vai trabalhar com 60%, 70% de ocupação. Na outra ponta, você tem um motel com 50 quartos, já é um motel bom. 60, já é um motel bom, já é um tamanho de motel bom. E a taxa de ocupação média de um motel... A gente estaria falando para igualar os números, você estaria falando de 170, 180, 200% de ocupação. Lógico, é fracionado, né? Porque você gira 2 vezes a suíte. Então, a conta já está aí. Em vez de eu gastar o capex que eu gasto inicial para fazer 200 quartos, no outro eu vou fazer 50. Esse aqui que eu vou gerar a 60% de ocupação, o outro eu vou gerar 200% de ocupação. Então, acho que a conta ela fecha muito aí, entendeu? E realmente, eu acho que... E você vê... Hoje, se a gente olhar o mercado moteleiro, claro, a gente tem N situações, não é que todo mundo está bem, tem muita gente que está parada no tempo, mas você vê que são os motéis que estão analógicos, que não fazem reserva, não tem conveniência, não investem em gastronomia, não acompanharam as tendências e o comportamento do novo perfil de consumidor, do novo hóspede. Mas, na outra ponta, os motéis que estão acompanhando essa tendência, eles vêm numa taxa de crescimento, eles vêm numa expansão. Não só o nosso grupo, mas tem outros grupos já surgindo aí pelo Brasil, que vem realmente crescendo, né? E acho que é muito, muito por causa disso. Realmente, acho que quando você olha em termos de alocação do dinheiro e rentabilidade, é muito mais estável, né? Você consegue equacionar melhor. E aí você pega modelos como, por exemplo, o andar de cima, onde você também trabalha com a hotelaria, porque aí acho que tem outra coisa também. O hotel, muitas vezes, ele fica preso ao turismo. Ele fica preso a grandes eventos. E ao broker também, né? Porque você vai comprar no Decolar, você vai comprar... Que morde um pedaço do faturamento e que também te coloca lado a lado com outras marcas, né? E aí a decisão é por preço. Exato.
Não Correto. é por marca. Exato. Enquanto que no outro você tem um universo... Você tem também hoje um marketplace de motéis, mas enfim, que te coloca lado a lado, mas você ainda tem muita venda direta, né? Você consegue fazer uma presença forte de marca. Então é uma indústria que você, muito menos nesse sentido, né? Não tem esse canibalismo do broker ali, né? Você consegue fazer mais a venda direta, né? E por isso, para você construir marca, é muito mais importante dentro do motel, né? Exatamente. Porque aí as pessoas vão direto na marca. Exatamente. Não no broker. Eu Exato. quero no motel, eu vou no Lush. Exatamente. Porque eu tenho essa marca que me atende Exatamente. dessa determinada maneira. Eu não vou procurar um motel no Decolar. Exatamente, é isso aí. Pô, Felipe, que demais esse papo, cara. Eu sempre aprendo quando eu tô falando. A gente já conversou algumas vezes ao longo das nossas vidas, né? Mas todas as vezes que eu falo contigo, eu acho deslumbrante essa coisa de você pegar uma indústria que é estigmatizada, né? Como a motelaria. E se você se despe desses preconceitos morais e olha a indústria, o negócio em si e as oportunidades que estão por trás dele, mostra que outras indústrias que também são estigmatizadas, por exemplo, sex toys, e outras indústrias que estão por aí, são bons negócios se você consegue dar um toque do espírito do tempo nela, sabe? Eu acho muito da hora, assim, conversar contigo, porque você me ensina muito sobre fazer marca, sobre ver um negócio mais além da moral. Eu acho muito, muito legal. Eu tenho muito orgulho de ter você por perto, né? No caso do Love, mas de aprender contigo.